O saber se aprende com os mestres, a sabedoria só com o corriqueiro da vida. Cora Coralina. Reflitam sobre isto. Já que o estudo de bombeamento é importante, devemos aprendê-lo e é neste intuito que vou recorrer à pedagogia da pergunta. O que devemos saber? A equação da energia para um escoamento incompressível e em regime permanente é básica para o desenvolvimento de projetos de instalações de bombeamento. Por esse motivo, devemos sabê-la. Carga inicial mais a carga manométrica da máquina hidráulica é igual à carga final mais a perda de carga do início ao fim. A equação de energia apresentada vale para um escoamento considerado incompressível em regime permanente e que tem apenas uma entrada e uma saída. Isso mesmo. E devemos ainda lembrar que o escoamento incompressível é aquele que a massa específica e o peso específico permanece praticamente constante ao longo do escoamento. Já a condição do escoamento em regime permanente garante que o tempo não é uma variável do fenômeno estudado. Portanto, ao fixar as propriedades em uma dada seção do mesmo, elas não mudam com o decorrer do tempo. Além disso, devemos lembrar que, considerando níveis de reservatórios, esses serão considerados constantes, que passa a ser uma das condições para se ter o escoamento em regime permanente. Importante, se eu considero um trecho sem máquina, o meu fluido vai sempre da carga maior para a carga menor. Em relação à bomba hidráulica, é importante relembrar que é um dispositivo que transforma a potência mecânica em potência hidráulica. Isto é observado porque ela fornece carga ao fluido. Essa carga que ela fornece ao fluido é denominada de carga manométrica. Já o motor elétrico transforma a potência elétrica em potência mecânica. Então vamos tentar reproduzir isto através de um esquema. Então nós temos um motor elétrico, entra a potência elétrica, vamos chamar de potência nominal do motor elétrico, e através do eixo da bomba, essa potência elétrica é transmitida para a bomba em forma de potência mecânica. Então, a potência mecânica é a potência útil do motor elétrico e a potência posta em jogo para a bomba. A bomba transforma essa potência mecânica em potência hidráulica. E a potência hidráulica é sempre calculada pelo produto do peso específico do fluido que passa pela bomba, vezes a vazão deste fluido, vezes a carga manométrica da bomba. Importante relembrar que rendimento é a potência que sai sobre a potência que entra. Portanto, o rendimento do motor elétrico é a potência que sai, NB, sobre a potência que entra, NM. Já no caso da bomba, o rendimento da bomba seria a potência que sai, a potência hidráulica, sobre a potência nominal da bomba, que também é a nossa potência mecânica. Então, N sobre NB. E o rendimento global seria o produto do rendimento do motor elétrico pelo rendimento da bomba. Ou ainda, seria a potência hidráulica sobre a potência elétrica. O único trecho que não consideramos a perda de carga na equação da energia seria entre a entrada e a saída de uma máquina hidráulica. Isto porque esta perda já é considerada no rendimento da própria máquina. Então, não tem necessidade de considerar na equação da energia. Então, nessa situação, nós vamos ter, no caso da bomba hidráulica, carga da entrada mais a carga manométrica da bomba é igual à carga da saída. Isso é fundamental para que possamos levantar a curva característica da bomba, HB em função da vazão, em laboratório. Porque nós precisaremos aplicar essa equação da energia entre a entrada e a saída da bomba hidráulica. Muitas vezes temos que corrigir a pressão também lida em manômetros, desde que essa cota do eixo até o centro do manômetro, que eu chamei de HC, não seja desprezível. Aí nós teremos que a pressão no eixo do conduto, já que quando vamos aplicar a equação da energia, sempre trabalhamos com o ponto no eixo do conduto, será igual à pressão manométrica, lida através do manômetro metálico tipo Bourdon, mais o produto do
peso específico do fluido vezes HC. Essa parcela seria considerada a parcela de correção. Agora, se esse HC não for dado, é porque ele é considerado desprezível. Aí você simplesmente considera a pressão no eixo igual à pressão manométrica. Outra coisa, a carga total em uma seção X do conduto, não de nível de reservatório, será sempre calculado, no caso do escoamento ser considerado em regime permanente e incompressível, da seguinte maneira. Carga total na seção X seria carga potencial de posição em X, mais a carga de pressão em X, mais a carga cinética em X, que pelo fato de eu trabalhar com a velocidade média, deve ser corrigida pelo coeficiente de Coriolis, sendo que para o escoamento laminar, ou seja, para Reynolds menor ou igual a 2000, esse coeficiente de Coriolis é 2. E já para o escoamento turbulento, ou seja, para Reynolds maior ou igual a 4000, ele é aproximadamente 1. Principalmente no caso da engenharia civil, geralmente trabalhamos com 1, porque 99% dos casos estamos com escoamento em regime turbulento. E se a seção X for nível de reservatório? Bom, se for nível de reservatório, nós simplesmente teremos que a carga total em X será a carga potencial em X, mais a carga de pressão, já que a velocidade do nível é considerada zero pela condição de escoamento em regime permanente. Vamos aplicar esses conceitos básicos para o desenvolvimento de um projeto de instalações de bombeamento em um exemplo onde o objetivo será a escolha da bomba hidráulica, a análise da escolha da bomba hidráulica. Era isso que eu queria. Então vamos começar, por exemplo, com o exercício 21. Esse exercício 21, ele faz parte da proposta de mangá que eu tenho na bibliografia básica para o curso de Engenharia Química e se encontra na página 88. Se vocês quiserem acessar esse material, está aqui o endereço no meu site, na Escola da... A instalação de recalque, representada a seguir, foi projetada para transportar água a 20 graus Celsius, sendo selecionada a bomba da Rudse de 3.500 RPM ARF5, que apresenta um diâmetro de rotor de 132 milímetros. Pede-se especificar a vazão máxima do escoamento, conhecendo-se as curvas da bomba. Então, aqui nós temos uma instalação de recalque, válvula de poço, joelho de 90 graus, válvula de retenção, joelho de 90, uma torneira e conhecemos a cota de entrada e conhecemos a cota da seção final aqui. Então, nós temos essa cota da seção final, que eu chamei de Z de saída, né, ZS, 24 metros, e a cota em relação ao eixo da bomba, 2,8 metros. Deixa eu ver as curvas. Antes das curvas, vamos analisar o projeto desta instalação e, através desta análise, obter algumas informações importantes para a constatação da vazão máxima propiciada pela bomba. Temos lá sucção, o diâmetro de 2 polegadas, às 40, o que implica que o diâmetro interno é 52,5 milímetros e a área da seção livre 21,7 centímetros quadrados, isso obtido pela norma ANSI B3610. A rugosidade equivalente, já que é aço, 4,6 vezes 10 a menos 5 milímetros, e o comprimento de sucção, que é o comprimento antes da bomba, 3,2 metros. Recalque, tubulação depois da bomba, com diâmetro nominal de 1,5 polegadas, aço 40, o que corresponde, consultando novamente a norma ANSI B3610, com diâmetro interno de 40,8 milímetros, uma área de seção livre 13,1 centímetros quadrados, claro, a rugosidade equivalente, já que a aço é a mesma, 4,6 vezes 10 a menos 5 milímetros, comprimento da tubulação no recalque, 28,2 metros. Na sucção, nós temos uma válvula de poço com um diâmetro equivalente a 19,81 metros. Temos um joelho de 90 graus com um comprimento equivalente a 1,88 metros. Já no recalque, nós vamos ter uma válvula de retenção vertical com um diâmetro
diâmetro de 1,5 polegadas nominal, que vai dar um comprimento equivalente a 17,07 metros. Temos um joelho de 90 graus, com comprimento equivalente a 1,41, que corresponde a um joelho fêmea. A torneira de 1,5 polegadas construída com uma válvula globo, que vai nos dar um comprimento equivalente a 13,72 metros. A saída da torneira, saída de tubulação, é considerado 1 metro. Importante ter aqui o caso que vamos trabalhar com F constante, porém, para a tubulação de 2 polegadas, considerou-se um F médio igual a 0,0247 e para a tubulação de 1,5 polegadas, 0,0245. Isso significa que vamos trabalhar com os Fs constantes. E as curvas? Bom, aqui nós temos as curvas dadas, HB em função da vazão e rendimento, aqui nós teremos potência em função da vazão e o NPSH. Nesse exercício, nós vamos só trabalhar com HB em função da vazão e os rendimentos em função da vazão. Acredito que a vazão máxima, já que a bomba é a RF5, é de 12,5 metros cúbicos por hora. Infelizmente, não é. E para demonstrar essa minha resposta, após escrever a equação da CCI, mostrarei a determinação do ponto de trabalho. A equação da CCI para instalações com uma entrada e uma saída é sempre obtida aplicando-se a equação da energia da seção inicial até a seção final, deixando a mesma em função dos coeficientes de perda de carga distribuída e da vazão. Já o ponto de trabalho da bomba é obtido no cruzamento da CCI com a CCB. No nosso caso, nós vamos ter carga inicial mais carga da bomba igual a carga final, mais a perda na sucção, mais a perda no recalque. Trabalhando na escala efetiva, temos que considerar a pressão atmosférica igual a zero, já que escala efetiva é aquela que adota como zero a pressão atmosférica. A partir daí, nós temos que a carga inicial, já que adotamos o PHR nela, será carga potencial de posição zero, porque pertence ao plano horizontal de referência. Carga de pressão também zero, já que quem atua aqui é a pressão atmosférica, e como trabalhamos na escala efetiva, a pressão atmosférica é zero, mas a carga cinética, que no caso também vai ser zero. Por quê? Porque é condição de regime permanente, o nível tem que ser mantido constante. Já a carga final seria a carga potencial mais carga de pressão mais a carga cinética. A carga potencial, 24 metros, já foi dado. A carga de pressão, novamente eu lanço a atmosfera. O trabalho na escala efetiva é zero. Mas eu tenho velocidade. E aqui eu estou substituindo a velocidade pela vazão sobre área. Então, nós ficaríamos coeficientes Coriolis vezes a vazão ao quadrado sobre 2G, então 2 vezes 9,8, 19,6, vezes a área de seção livre. No caso, é uma tubulação de 1,5 polegadas, que vai nos dar uma área 13,1 centímetros quadrados, que temos que passar para metro quadrado. Então, ficaria 13,1 vezes 10 a menos 4 ao quadrado. Isso vai nos dar uma carga final igual a 24 mais 29.730,5 vezes coeficiente Coriolis vezes a vazão ao quadrado. É importante observar aqui que nós não estamos, no arredondamento, respeitando regra nenhuma. Como estamos projetando, estamos sempre arredondando para cima. Outra coisa, perda na sucção é a perda de carga na tubulação de 2 polegadas, perda no recalque é a perda de carga na tubulação de 1,5 polegadas. Vamos analisar os dados que nós temos, tanto para a sucção quanto para o recalque. Aí nós vamos ter que calcular a perda de carga como sendo o coeficiente de perda de carga distribuída, comprimento mais somatório dos L equivalentes de diâmetro hidráulico, vezes Q ao quadrado, 2G área ao quadrado. Isso para cada diâmetro. Então, no nosso caso, nós vamos ter que calcular essa perda, tanto para a tubulação de 2 polegadas, quanto para a tubulação de 1,5 polegada, que vai resultar, no caso de 2 polegadas, 3,2, que era o comprimento dado, somatório dos L equivalentes, 19,81 mais 1,88, que vai nos dar 21,69. O diâmetro hidráulico, como trata-se de um conduto de seção circular e forçado, é o próprio diâmetro interno, 0,0525, vezes a vazão ao quadrado, 2G, área da seção livre ao quadrado. Só que a área da seção livre considerada no sistema internacional, ou seja, em metros quadrados,
mais o F de 1,5 polegada, vezes o comprimento do recalque, mais a somatória dos L's equivalentes, que seria o L equivalente da válvula de retenção, 17,07, o do joelho, 1,41, da torneira, que foi considerado como uma válvula globo, 13,72, e a saída, 1 metro, que vai nos dar um total de 33,2 metros. O diâmetro, novamente, é um conduto de seção circular reforçado, então o diâmetro hidráulico é o próprio diâmetro interno, só que passando para metro, 0,0408, 2G, 19,6, vezes a área da seção livre, considerada o sistema internacional, ou seja, metro quadrado ao quadrado. Isso vai resultar esses valores aqui. Só que nós vamos trabalhar com um F médio, ou seja, o F constante, independente da vazão. Então, ele entra, no caso da sucção, 0,0247, no caso do recalque, 0,0245. Isso vai nos dar, novamente agora, a equação da CCI, já somando a parcela da perda de carga de 2 polegadas e a parcela de perda de carga de 1,5 polegada. Bom, a partir daí é só considerar as vazões 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12,5 na nossa equação e traçarmos a nossa CCI. Ao considerar essas vazões, nós obtivemos essas respostas, simplesmente colocando aqui o alfa 1, que vai dar 1, porque vai dar escoamento turbulento, e colocando a vazão. Lembrando que a vazão que entra aqui tem que entrar em metros cúbicos por segundo. Então, eu vou pegar esta vazão aqui e vou dividir por 3.600, para passarmos de metro cúbico por hora para metro cúbico por segundo. Agora vamos traçar a CCI. Temos a tabela, vazão e HB, e vamos traçar a CCI sobre as curvas do fabricante. Então, marcamos os pontos, 0,24, 2,24,4 e assim por diante. Vamos marcar. Vamos unir os pontos e no cruzamento da CCI com a CCB, nós vamos definir o ponto de trabalho. Vamos ter uma vazão de 6,7 metros cúbicos por hora, um HB de 28,2 metros e um rendimento de aproximadamente 54,3%. A vazão, olha, bem diferente da 12,5 metros cúbicos por hora. Importante aqui mencionar que existe uma faixa que o fabricante considera ideal para se trabalhar na bomba. Essa faixa ela vai ser definida da seguinte forma. Eu leio a vazão para o rendimento máximo e multiplico essa vazão obtida para o rendimento máximo, que é considerado o ponto de projeto, o ponto nominal da bomba, por 0,5 e por 1,2. E aí eu tenho o intervalo ideal de trabalho da bomba. Mas como vou achar o ponto máximo? Vamos dar um exemplo. Vamos primeiro considerar a tabela da vazão em função do rendimento que a gente extraiu da própria curva do fabricante. Tendo essa tabela, nós vamos recorrer ao Excel e vamos traçar a nossa equação. Pelo Excel, nós temos aqui o rendimento em função da vazão e temos a equação do rendimento. E eu vou achar o ponto de máximo relembrando que eu derivo a minha função e essa derivada tem que me dar zero. Aí é um ponto de máximo. Fazendo isso, eu pego a minha equação, derivo aqui 2 vezes 2 menos 1, 1 vezes, aqui some, aqui desaparece, eu vou ter que a vazão para o rendimento máximo é 8,5 metros cúbicos por hora. Tendo essa vazão, eu multiplico por 0,5, vai dar 4,25. Eu multiplico por 1,2, vai dar 10,2. E aí nós temos a região ideal. No nosso caso, o nosso ponto de trabalho está dentro dessa região. Então, significa que a bomba foi aparentemente bem escolhida. Espero que esse material lhe ajude a ter consciência de criar uma formação competente. Para quê? Para combater situações como essa. Cerca de 80% da água consumida nas cidades vira esgoto. E no Brasil,
as políticas de investimento nessa situação são muito pobres, o que leva problemas nas bacias, nas reservas florestais, nos rios, nos mananciais. E junto a gente pode mudar essa realidade. Então, não dá para ignorar a responsabilidade sobre isso. E o não ignorar significa crie uma formação competente para combater situações como esta. Pessoal, não esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal Alemão McFlu Resolve. Dessa maneira você me ajuda a dar continuidade a esse projeto. Bons estudos.